Olá, olá a todos. Espero que todo mundo aí esteja bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia aí de live, de conteúdo, de informação, orientação. Sejam muito bem-vindos. Espero que a gente possa trocar um papo legal aí, que todo mundo possa se informar, que de alguma forma o que a gente tem a dizer hoje aqui possa modificar a vida de alguém de forma positiva. Vocês estão me escutando bem? Quem já tá aí? Nilda, Valmira, Tamires, ABCRJ, Sandra. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Estão me escutando bem, gente? Coloquem um joinha aí pra mim se tiver, para que a gente possa dar seguimento aí. Boa noite, obrigada, Fátima. Que bom que vocês estão escutando bem. Hoje é mais um dia de live aí, que a gente vai falar sobre um tema que talvez seja pouco falado nas deficiências. Obrigada, Sandra. A gente tem aí muitos mitos a serem quebrados, muitos preconceitos a serem ultrapassados quando se trata de uma deficiência física, de uma deficiência mental, né? Uma diminuição na capacidade física, mental, cognitiva. E isso pode acontecer e acontece muito em várias pessoas que tiveram AVC, né? Tem pessoas que tiveram e que ficam com alguma deficiência física, outras talvez a deficiência física é mínima ou imperceptível, outras que existe uma deficiência mesmo, uma alteração sensorial, às vezes que ninguém percebe. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso e falar da aceitação de todo esse quadro e com isso falar também sobre relacionamento, né? A gente tá aí na vida para se relacionar, né? Se relacionar com pessoas de forma geral, então acho que é fundamental o quanto que isso influencia na recuperação, né, na melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Sejam muito bem-vindos, eu estou dando uma introdução para o pessoal ir entrando e eu vou chamar a Mila e para isso vou trazer a Mila aqui hoje para conversar. Mas antes, gente, se vocês sabem de alguém que sofra de algum relacionamento abusivo, que tem algum AVC e tem algum tipo de diminuição na capacidade, uma restrição de capacidade, seja física, mental, coloquem aí, apertem aí esse aviãozinho, distribua, mande para essa pessoa que hoje a gente vai falar sobre isso, talvez o que a gente vai falar hoje possa ajudar essa pessoa. Cliquem aí no coraçãozinho o máximo que vocês puderem para que a gente possa aí chegar a cada vez mais pessoas e impactar em cada vez mais vidas. Muito bom ver a presença de vocês todos aqui. Espero que tenham gostado do tema e espero que a gente consiga trazer isso com mais clareza possível. Eu vou chamar a Mila aqui para que a gente possa começar a falar aqui hoje sobre isso. Deixa eu só procurar a Mila aqui. Boa. E assim, a gente vai conversar, bater um papo e obrigada. Falaram que o tema é massa e eu acho que isso precisa ser falado muito, né? E a gente vai conversar, bater um papo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aí, né? Provavelmente a gente vai responder essas perguntas mais no final, ou podem ir comentando, que à medida que eu ver que vocês forem comentando aí, eu vou eu vou colocando aqui no meio do nosso bate-papo, se possível, e a gente vai conversando também com vocês, né? Beleza. Pessoal falando que está ouvindo perfeitamente. Eu já chamei a Mila, ela deve estar quase entrando por aí. E já a gente começa a falar. Na verdade, eu acho que
Boa noite, Tina, tudo bem? Na verdade, eu acho que é bom já introduzir também o porquê, né? Enquanto a Mila não chega por aqui, eu já vou introduzindo aí o porquê. Tá dando algum problema aqui que a Mila não tá podendo participar, mas daqui a pouco eu chamo ela de novo. O porquê da gente falar sobre isso, né? Nesse quase um ano, né? A gente já vai para agora esse mês, final do mês a gente faz 20, dia 20 e poucos, não sei ao certo, um ano de canal. E nesse quase um ano de canal, eu venho recebendo algumas mensagens das mais diferentes possíveis e algumas histórias eu estou escutando, né? Já escutei e venho escutando a respeito dessa questão de relacionamento abusivo, da pessoa se prender, conviver com certos tipos de relacionamentos que não faz bem. A Mila, eu acho que estava na VCRJ, né? Então, vou chamar a Mila aqui. Então, eu resolvi chamar a Mila, que está aí falando e estudando e colocando-se a par desse tema para a gente conversar sobre isso. A Mila também teve AVC, deixa eu chamar, chamei ela aí, vamos ver. Eu não sabia que a Mila estava na VCRJ. A Mila estava na VCRJ. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, querida. Estão me Boa ouvindo bem? noite. Tá tudo ótimo. Tudo ótimo, a imagem e o som, tá tudo ótimo. Eu já tô falando aqui desde a hora que. Na verdade, eu vi a VCRJ desde o início, mas eu não sabia que era você, né? Então, eu falei, eu acho que ela não entrou. E aí eu comecei a falar, né? E aí eu tô dando uma introduzida aqui para o pessoal do Tá porquê, bom. sabe, Mila? Primeiro, seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra de ter aqui comigo para a gente Obrigada. conversar sobre esse tema que é de fundamental importância. Uhum. A Mila foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato quando eu criei o canal, de fora da minha realidade aqui, né? Da minha realidade presencial, né? Indo para iniciando a minha realidade virtual há mais ou menos um ano atrás, quando eu criei o canal, a gente conversou, eu conheci um pouco da história dela. E se vocês tiverem curiosidade de ver, ela me chamou muita atenção pela força de vontade, pela vontade de viver da melhor maneira possível. E eu tenho até um post lá que deve ter mais ou menos um ano, você lembra disso? Que eu Lembro. fiz dela, ela colocando meio que um antes e depois, assim, como que ela estava mesmo depois do AVC e o quanto que o AVC ressignificou a vida dela. E aquilo me chamou muita atenção. E é uma pessoa que eu admiro desde então. Então é uma honra mesmo ter Ai, você aqui. obrigada. De verdade, de verdade. Então, essa admiração se estendeu a partir do momento que eu comecei a ver os seus posts, a maneira como você se coloca nas redes sociais e também vendo como que as pessoas às vezes não falam muito sobre isso, às vezes não, muitas vezes não É, falam sobre isso, e que às vezes chegava via mensagem para mim, via direct, via mensagem de WhatsApp no meu privado, às vezes algum tipo de relacionamento abusivo que essas pessoas estavam literalmente presas após o AVC. E aí eu falei, gente, eu gosto sempre de estar chamando alguém que teve AVC para poder estar falando aqui, né? Pelo menos uma pessoa por mês eu chamo para a gente poder estar dividindo toda essa história. Eu acho que as pessoas que me acompanham podem se identificar, né? E de alguma forma ajudar. E aí, esse mês, quando eu estava programando isso na minha cabeça, eu falei, quem que eu vou chamar? E aí eu fui remetendo as pessoas que eu conheço e que eu tenho a maior admiração. E aí me veio você na cabeça, eu falei, isso, vamos falar sobre esse tema que é de tanta importância. Eu juntei todas as peças do quebra-cabeça e eu falei, é isso, eu acho que é um tema que a gente tem que falar assim sempre, o tempo todo, porque é um tema muito delicado, muito difícil, que mexe muito com a questão emocional da maioria das pessoas que estão passando por isso. Então, é um tema que tem que ser sempre falado. Então, é a primeira vez que eu falo disso e não poderia ser na melhor companhia. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? obrigada, querida. Olha, para quem não me conhece, né? Eu sou a Mila Cerqueira.
E eu era fisioterapeuta, né? Agora eu sou paciente. E eu sobrevivi a um relacionamento abusivo. E deixa eu contar um pouco, né, resumido, da minha história, né? Eu com 15 anos, namorei o meu primeiro namorado, né? 8 anos. E aí ele, no último ano, mudou para Curitiba. E aí a gente tentou, mas acabou, né? Aí um mês depois, quase um mês depois, eu conheci o meu ex-marido. E aí ele era muito galanteador, né? Boa praça. Eu estava carente, muito carente. E aí é que o golpe tá aí, né? E aí, no desenrolar, a minha família não achou que ele era bom para mim, mas eu estava cega, né? E o que me ganhou dele foi a conexão emocional que eles fazem, né? O psicopata, o narcisista tem, primeiro te ganha com a conexão emocional e depois a gente se via sempre, né? Ele trabalhava na época, ele dormia na minha casa, fim de semana a gente passava, muito intenso, né? E aí eu me casei, né? E aí eu me lembrei de uma coisa. Antes do meu casamento, eu ia entrar com a minha mãe. E aí a minha mãe parou e falou: quer fugir? Porque minha mãe não gostava dele. Aí eu falei: não, mãe. Aí eu: filha, você pode fugir. Aí eu: não, mãe, eu quero me casar. Antes eu tivesse fugido, né? Aí eu me casei. No início foi excelente, né? Porque eu estava cega. Mas depois, para quem não conhece, violência doméstica tem vários tipos, né? Violência física, sexual, negligência e violência psicológica, que foi a que eu sofri, entendeu? E destrói ai, meu Deus, a autoestima da mulher, a identidade dela, entendeu? E é, é um Mas horror. tudo isso até então, você não tinha tido um AVC, é isso, Não, né? não tinha sido. E Tá. aí, quando em 2013, que eu acordei, né? Acordei para o mundo, né? Eu escutei a minha mãe, os meus irmãos e tal. Eu decidi me separar e carreguei os meus filhos, deixei apartamento, carro, tudo para eles. E morei com a minha mãe. Meses depois, eu aluguei um apartamento, comprei um carro e trabalhando. Um ano e meio depois, eu voltei por causa dos meus filhos, porque o Pedrinho, que era o mais velho, era muito agarrado com ele. Eu trabalhando demais, demais, e eu voltei. E aí, eu voltei, e 3 meses depois eu tive um infarto, e 2 anos depois eu tive o AVC. Então, a gente se separou no papel mesmo, né, em 2013. E a gente, quando a gente voltou a morar junto, a gente queria se casar, mas não se viu. Mas as brigas continuaram a todo vapor. Mas ele me culpava, entendeu? Eu tinha é, eu era muito dependente emocionalmente dele, entendeu? Ele faz, né? Isso conosco, né? Então, Você eu... tinha uma independência profissional, É, financeira, para você mas essa questão era tranquila. A dependência mesmo era a questão emocional, de estar junto, de ter que estar ele por perto. eu não podia fazer nada, eu ligava para ele para
perguntar, né, se eles deixavam. É, era. Então, e aí, a gente ia se casar numa terça-feira, né? Sabe, na sexta-feira, antes, a gente brigou, ele foi pra Gandaia, né? Chegava de manhã, e aí eu que não falava nada pra minha família, né? E aí eu liguei para minha amiga, que eu falava muito pouco, e chorei e desabafei. Eu não quero mais viver nessa prisão emocional, em escravidão. Tem que acontecer alguma coisa comigo, porque eu tô com medo de contar para ele, de contar para minha família, tô com medo. E aí, na sexta-noite, sábado de manhã, eu tive AVC. Uau. Isso quanto tempo depois do infarto? 2 anos depois. Eu ainda fiquei Tá. com ele 2 anos. E aí, cada ano que se passava, a violência psicológica era mais forte, entendeu? Eu acho que uma tortura mental que eu tinha, a convivência com medo, o terror, entendeu? Ele me culpava de tudo e eu sentia, nossa, isso é culpa minha, entendeu? E é pesado. Mas aí, fala. Qual que, só pra gente, porque muita gente deve estar fazendo algumas perguntas aí na Ah, cabeça em relação à sua história. Como a maioria das pessoas que está aqui tem alguma história com a questão do AVC e essa conexão que a gente quer criar da questão da dependência, da deficiência, aliás, física ou mental e essa questão do relacionamento abusivo. No seu caso, você já tinha um relacionamento abusivo mesmo antes de ter aham, alguma restrição na sua capacidade, seja sim. física, cognitiva e tudo. E aí, você sabe, você conseguiu identificar, você sabe hoje qual foi a causa do seu AVC? Olha, ninguém sabe, mas a minha família toda falou que era estresse, entendeu? Causa da violência psicológica mesmo, que eu guardava tudo mesmo, entendeu? Eu ainda não fazia terapia, entendeu? E, mas quando eu tive o AVC, meu Deus, esqueci o nome, eu tinha um problema cardíaco. E Tá. aí, possivelmente foi isso também, entendeu? Mas ninguém sabe. Fibrilação atrial, por acaso? Não. Não me esquecer. Não, tá, tudo bem. É. A fazia dando oi. Não, imagina. Tem gente até que já falou que, olha, nem parece que você teve um AVC. Muitas Ai, das vezes a gente não obrigada. aparenta ter, né? Mas você tá ótima. Mas Então, então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Claro que eu falo isso muito com as pessoas que ainda não descobriram ou que nunca vão descobrir a causa do AVC. E não dá para a gente ter certeza de muitas coisas quando se trata, né, do funcionamento cerebral, de uma doença. Mas sim, né, o estresse, ele é um dos fatores que a gente já tem aí, já determinante um fator de risco, inclusive, para se o AVC. eu estava lendo que a depressão, porque eu era muito deprimida. Nos anos que eu fiquei com ele, causa também, entendeu? Sim, E aí, sim. entendeu? Então, quando eu estava pensando nessa live, eu pensava de falar exatamente depois do AVC. E aí a gente está agora num cenário que a gente tem todo o trajeto, né? Desde antes até, né, quando já aconteceu, né, o AVC. E eu acho que fundamental assim o seu relato. E tem algumas pessoas se identificando aqui, né? Teve gente que falou aqui, Milo, quer ver, ó? A Leneide, eu guardei tudo para mim e tive o AVC. Então, não sei se realmente foi nesse mesmo cenário, mas por algum estresse, enfim, por alguma. Né, ó, eu estou me identificando muito, tive AVC, estava em um relacionamento abusivo, a Laila falando. Então, assim, a gente
vê muitos relatos disso, e isso é muito complicado, porque quando você está num processo depressivo, ou quando você está mergulhada de cabeça num relacionamento abusivo, né, Mila? A gente não consegue muito identificar que você está É, passando por um é, relacionamento abusivo, é. né? Olha, algumas mulheres, e eu, com a família, com os amigos, eu não falava nada dentro de casa, entendeu? Eu mentia, né? Entendeu? Eu tinha vergonha. Cara, não E tenha talvez nem você vergonha. quisesse aceitar mesmo, né, que estivesse passando por essa Entendeu? situação, né? É. Pois é, então por isso que eu acho que a gente precisa falar, né? Mas conta para as pessoas assim, você depois começou a ler mais, se informar a respeito disso. O que que a gente pode falar assim que você já falou que pode ser de vários tipos, né? Que pode ser um abuso, né, físico, sexual, psicológico. Então, Ou por que que todas você acha juntas. que é tão difícil assim das pessoas primeiro conseguirem identificar que estão num relacionamento abusivo? O que que, não sei, às vezes você dá exemplos de algumas situações que você considera que faça parte desse tipo de relacionamento abusivo aí para o pessoal conseguir assim entender. Olha, acho que hoje em dia a carência da mulher ser solteira é muito grande para aí para ela se separar, entendeu? Porque não tá legal, não. Hoje em dia os relacionamentos estão muito líquidos, né? Vazios, entendeu? E aí tem que ser muito forte, entendeu? De fato, é, de fato, eu acho, eu sou casada e de fato a gente não se casa para separar, né? A gente se casa para Eu, ficar junto daquela pessoa que a gente ama e que a gente está disposto ali a viver, né? uhum, Até onde for, assim, até onde fizer bem, até onde esse amor for alimentado, né? E fizer bem para os dois. Então, um processo de separação é sim um processo muito difícil, né? Muito custoso, muito penoso, em todos os sentidos, né? Emocionalmente, financeiramente. Quando se tem filhos nesse é, meio do caminho também olha, se complica. para mim, para várias mulheres, né, a violência psicológica não só atinge a mim, atingia também os meus filhos, porque eles viam a mãe ser maltratada, entendeu? Sim. Olha, é pesado mesmo. Mas aí depois do AVC você ainda continuou com ele Ó, e não é isso que eu você tava. acha que piorou por conta do AVC? O que que você acha? Como é que foi a Não, sua experiência? a gente, o meu AVC foi muito grave. E eu precisei de uma acompanhante e tal, entendeu? Eu só falava mamabamá, entendeu? E aí ele só me levava para para clínica, né? E trabalhava, né? Dizia ele. Mas os meus filhos ficavam com a minha sogra e com a minha acompanhante, com a minha mãe. É, mas ele sumia, entendeu? E sempre trabalhando. E aí, quando eu fui me voltando a conversar com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas amigas, e elas me ajudaram muito, porque essa rede de apoio é muito importante também, entendeu? Porque a gente, sozinha, a gente se afunda, entendeu? E quando eu parei de é, cumprir as ai meu Deus, não sei falar. Exigências. Uma É, sessão de fora no meio da live. Vamos lá. eu não servia mais para ele e aí ele me expulsou de casa, entendeu? Que eu estava recuperando a minha autoestima, a minha confiança em si, né?
em mim mesmo. E Então, de aí ele certa forma, então, de certa forma, o AVC fez você se separar dele, de uhum, corpos, vamos dizer assim, porque você precisou ser cuidada, e aí uhum, você, a sua família te acolheu nesse uhum, sentido, né, do cuidado no pós-AVC, que é muito comum isso ser necessário logo depois que a pessoa tem AVC. E aí, com essa separação, você percebeu que você conseguiria viver sem essa dependência e é, viver bem e conseguir, né, não ter tanta essa, vamos dizer assim, essa relação abusiva mesmo, que não era necessária, você conseguia viver sem ele, né? é, porque alguns sinais do relacionamento abusivo, porque eu saí de um e tem cascas de banana por aí, né? E aí a gente tem que entender os sinais, entendeu? Porque quando eu saí do relacionamento abusivo, eu falei, nossa mãe, eu vou ficar amarga, descrente de todas as pessoas, de todos os homens, entendeu? Eu orei para Deus me livrar disso aí, entendeu? Agora eu acredito no amor, eu acredito que podem existir relacionamentos saudáveis, entendeu? Mas alguns sinais, é, tipo, te faz se sentir culpada o tempo todo, entendeu? Te ameaça deixar toda hora. Você faz alguma coisa, você nem tem culpa. Vou embora, entendeu? Faz você ficar com medo do término e se ainda tem filhos, né? Porque os filhos, né? E uma coisa que eu escuto falar é assim, dentro ainda dessas ameaças que você está citando aí, principalmente depois do AVC, no caso que é o que a gente está falando aqui, você acha que você vai arranjar alguém que possa ficar com você? Essa é uma frase muito comum, assim, né? Entendeu? Ninguém mais vai te querer. Ele falava, não, você acha que alguém vai te querer com 2 filhos? Aí eu, meu Deus do céu. E aquilo martelava na sua cabeça e você comprava, de certa forma, como uma verdade, Comprava né? mesmo, comprava mesmo, entendeu? Tortura mental, entendeu? Sim. E isso, às vezes, é o motivo de muitas mulheres. A gente está falando mulher aqui, gente, porque o relacionamento abusivo ele não é só Uhum, do homem para a mulher, mas é o mais comum que a gente vê acontecendo, até mesmo pela história, né, social que a gente tem aí, né, do machismo já enraizado na nossa sociedade, enfim. Mas realmente não é só do homem para a mulher, mas é o mais comum. E acaba que a pessoa acaba aceitando e acreditando nessa mentira, vamos dizer assim, e não vendo muito como sair daquela situação e cada vez mais aceitando, cada vez mais é, comprando aquilo como uma verdade absoluta mesmo. E isso quanto que pode influenciar, né, Mila, é. na autoestima dessa pessoa, no bem-estar mental, no bem-estar físico, na recuperação do próprio AVC, né? Nossa, isso, olha, quando eu me separei dele, eu comecei a melhorar progressivamente. As minhas fisioterapeutas falaram, a minha família falou, eu estava mais feliz. Nossa, mãe. A Graça está colocando aí, estar sem homem não é estar sozinha, porque isso é uma crença da sociedade, né, É, que a gente tem, né, que a mulher precisa ter alguém do lado. É claro, gente, que a gente vive de relacionamentos humanos, né, a gente agora na pandemia está sentindo isso na pele, né, esse isolamento é muito ruim, como sociedade, nós seres humanos precisamos de outras pessoas para convivermos, mas a gente precisa de pessoas que nos façam bem, né? E que nos inspirem e façam a gente ficar feliz. Hoje eu estava conversando com um paciente e fugindo um pouco aqui, mas né, dentro desse contexto, e ele estava falando comigo que ele se emocionou porque sentiu falta do irmão que faleceu há pouco tempo, e aquilo mexeu comigo, sabe? Eu falei assim, nossa,
a gente tem que dar tanto valor para o que a gente tem, né, no momento. E eu, graças a Deus, tenho 2 filhos lindos, um marido que eu não tenho que falar. E aí aquilo me emocionou, por mais que a gente esteja no meio da pandemia e toda essa situação, eu falei, nossa, a gente tem que dar valor porque acontece hoje. E por que eu tô Pra falando isso? Porque a gente é capaz de buscar a nossa felicidade. Eu acredito muito que a felicidade, ela é um estado que a gente busca e que a Uhum. gente tem que ir atrás dela, né? A felicidade não vai chegar assim, buf, e, né? Às vezes você tem um sinal todo de muita felicidade, que muita gente às vezes queria estar no seu lugar, mas você não reconhece isso. Então, se você não buscar isso, você nunca vai reconhecer, você sempre vai viver nesse estado assim de tensão, tudo achar ruim. Claro que eu não estou falando de relacionamento abusivo, mas eu acho que cabe aqui, né? Uma das formas da gente buscar a nossa felicidade é atrair aquilo que faz bem pra gente, né? É pessoas que querem valorizar a gente, que gostam da gente do jeito que a gente é. Uma coisa muito interessante que eu vejo é que quando você tem, e eu tenho exemplos de pacientes que têm relacionamentos, que têm deficiências e que têm relacionamentos muito saudáveis, e eu tenho assim uma admiração tão grande, porque você percebe que aquela pessoa está com a outra por amor. E É que, mesmo. independente se ela precisar pegar uma muleta, uma cadeira de roda, se ela precisar andar um pouco mais devagar, isso para ela não é problema, porque quando você está junto e quer estar junto de uma pessoa, isso não é um problema, né? Isso, o amor é muito maior do que isso, né? Então, assim, parece que é uma utopia, parece que a gente está falando de príncipe encantado. Não, quando você realmente tem uma pessoa do seu lado que gosta de você e que te ama, claro que você vai ter problemas em relacionamento, todo mundo tem, É, né? São todo mundo pessoas tem. diferentes, É. mas assim, a essência disso, né? De se valorizar, de não estar no. Você falou algumas palavras que eu fui anotando aqui. Medo, tortura, terror, né? Então É. são palavras muito fortes que a gente não nasceu para viver, né? Bem sobre esse cenário, né? De medo, de tortura, de terror, né, Bia? É mesmo. Você... Mas então, ó, aqui tem gente perguntando, tem um monte de gente falando gratidão, obrigada por falar sobre isso. Eu ouvi muito, nossa, graças a Deus seu marido não te abandonou. Isso, nossa, isso é muito comum também. Eu vejo, os pacientes me relatam muito isso também. Como colocando essa pessoa que está com uma pessoa que tem alguma deficiência, como se fosse assim, a melhor pessoa do mundo, como se fosse o bom moço, que ele está fazendo um favor para literalmente essa pessoa. Eu já vi muita gente falando isso, e a Bruna colocou isso aqui, muita gente falando, graças a Deus seu marido não te abandonou. Não abandonou porque ele ama ela, porque está lá junto com ela, independente, né, de ter ou não uma doença. E aí que a gente sabe que, né, que a pessoa está ali para dividir, né? Então acho que é importante a gente falar sobre isso. Vamos pensar em algumas diferenças básicas, assim, né, de violência doméstica física e psicológica, né? Então, a física a gente tem aí de fato, uma agressão corporal, né, que não necessariamente leve a algum machucado ou alguma ferida vista, né? Pode ser um empurrão, pode ser, né, É. alguma coisa que não necessariamente faça a pessoa cair no chão, enfim, mas né, o fato da pessoa estar dando um empurrão, por exemplo, já pode ser uma agressão física, É. né? E a psicológica, essa questão, o que você acha que envolve essa tortura, essa violência psicológica? É toda ação que causa dano à autoestima, à identidade e ao desenvolvimento da pessoa. E isso inclui ameaça, meu Deus, humilhações, chantagens, cobrança de comportamento. Por exemplo, eu passei um batom vermelho e aí ele não deixa. Aí, para eu sair junto, eu tenho que tirar o meu batom vermelho e aí a gente pode sair, entendeu? Aí, outro exemplo, é, roupas decotadas, entendeu? Tem muito.
cara que faz isso, entendeu? E tem, faz, é, ai meu Deus, não pode, não deixa a pessoa sair de casa. Isso não aconteceu comigo não, mas né, é uma violência doméstica, né? Não deixa usar o próprio dinheiro, entendeu? E vai, E envolvendo essa questão de dinheiro também, esse é um outro motivo, né? Assim, que talvez a própria mulher arruma para ela mesma para uhum, justificar ou, enfim, para continuar com a pessoa, né? Porque no seu caso você tinha uma independência é, financeira, né? Mas tem muitas mulheres que ainda, né, são dependentes financeiramente do homem, né? E que acabam mantendo essa dependência, usando essa dependência para não poder sair. É claro que eu não estou julgando aqui, não, tá, gente? Eu não, acredito que forma deva alguma, ser muito difícil mesmo, né? tá tudo bem. É uma É, questão de sobrevivência, né? é, Até tem horas. Mas eu acho que, não sei, se eu estiver errada, você me corrige. Eu já sou independente tem tantos anos que tem horas que é difícil até me colocar nesse lugar. Mas eu acho que cabe um primeiro passo, assim, né? Sempre tem pessoas, eu acho, que amam a gente e que uhum, seja um amigo, alguém da família, que às vezes provavelmente vai estar distante, né? Por conta de toda essa situação, mas que eu acho que cabe um resgate, mesmo que seja aos poucos, né? E falar sobre isso, apesar de ser difícil para aquela pessoa que está nessa situação, é necessário para quebrar esse ciclo também, né, Lila? muito. A, É, a violência doméstica, né? Um grave problema de saúde pública, entendeu? E aí a gente tem que falar, entendeu? Divulgar, entendeu? E é, é isso aí. eu acho que a gente precisa também pensar, agora focando um pouco nessa questão da deficiência e a questão do relacionamento abusivo, que existe um perfil, né? Assim, claro que nem todas as pessoas que fazem esse abuso é da mesma forma, mas Uhum, existe um perfil, assim, às vezes a pessoa quer, e um perfil muito comum, é a pessoa querer sempre estar por cima. E uhum, muitas das vezes, por cima, assim, se sentir melhor, se sentir sempre, né, de uma forma melhor do que a outra, do que a mulher nesse caso. E muitas das vezes tem homens, eu já vi relatos, já li sobre isso também, algumas autoras com deficiência que falam muito a respeito disso, homens que procuram mulheres com deficiência exatamente para manter essa superioridade, entendeu? E para manter essa. Para a mulher se sentir realmente inferior e para não abandonar e manter esse jogo o tempo inteiro. É meio que uma questão meu até doentia, né? Assim, vamos dizer. Mas a pessoa está carente, igual você falou, né? Você estava carente. Quem sofre um AVC passa por situações muito difíceis depois do AVC, né? Daquela recuperação inicial, né? Aquelas perguntas que sempre estão na boca de muitas das pessoas que tiveram AVC: será que eu vou recuperar? Será que eu vou ter minha vida de volta? Né? E aí, quando estão sem um relacionamento e conhecem alguém que, de certa forma, né, dão algum tipo de valor, porque existe um jogo emocional no início de um relacionamento, né? Existe uma conquista ali para que isso realmente aconteça. E às vezes, gente, esse abusador, ele foi criado dessa forma e às vezes ele nem sabe que ele está sendo. Não estou defendendo de hipótese nenhuma, tá, gente? Mas Deus. assim, isso é fato.
Às vezes Uhum. é tão cultural e às vezes é tão enraizado isso, às vezes é tanto réplica de comportamentos aí familiares, talvez, né? Que às vezes é até difícil a gente conseguir identificar isso. Por isso que é importante a gente pensar em acompanhamento psicológico, né? Acompanhamento de profissionais para também te ajudar a lidar com isso, né, Mila? Você teve acompanhamento Tive, tive, tive e mesmo. foi importante? Foi muito importante, muito. A minha mãe também é psicóloga, me A sua ajudou. mãe é psicóloga? Nossa, Nossa, é, é. deve ter te Aí ajudado eu tive bastante também. acompanhamento com a terapia, né? A psicóloga é outra. Sim, Mas, claro, claro. mas também a baixa autoestima do perfil do agressor, né? A depressão, o narcisismo, que é o que você falou, né? O alcoolismo também, muitos casos. O Muitos. desemprego também. Sim, sim. É. E aí, ó, quer ver? Deixa eu ver quem é. Oliveira BW colocou que trabalhar é um ótimo motivo para se sentir útil na sociedade. É um Muito. ótimo motivo, mas eu acho assim que a inserção no mercado de trabalho ela nem sempre pode acontecer, nem sempre é possível, pelo menos Sim. durante algum tempo, ou algumas pessoas que não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Infelizmente, a gente tem aí as dificuldades, né, de uma pessoa que é PCD para Uhum. esse retorno. Claro que a gente deve estimular isso sempre, mas uma coisa que eu acho que a gente precisa abordar, Oliveira, é que todos nós queremos ter algum tipo de relacionamento, né, afetivo, né? A gente Uhum. se sente bem quando amada, a gente às vezes você não encontra a pessoa ideal, nem todo mundo casa, isso é Uhum. natural. Mas assim, nem que seja de forma temporária, dividir, não estou falando que precisa ser casada, você pode estar solteira, mas pode estar com alguém. Então, isso faz bem pra gente, né? Faz bem essa divisão aí de sentimentos, né? Esse É, compartilhamento. Então, assim, o trabalho é ótimo, é um ótimo motivo para se sentir útil, mas eu acho que a gente, depois que sofre algum tipo de que tem um AVC, eu acho que tem sim que tentar se entender e se perceber e tentar entender essa ressignificação para conseguir ter outros relacionamentos também, né, Mila? é, é isso mesmo. Não é fácil, né? Eu vejo as minhas pacientes que são solteiras e que é uma trilha aí para se desbravar, né? Não só por conta do AVC, mas internamente mesmo. Mas É, conheço muitos casos de pessoas que se reencontraram e que encontraram seus parceiros aí e que estão felizes. Então, o que a gente quer passar aqui hoje, gente, é que eu acredito muito nisso, que quando você realmente coloca na sua cabeça o que você quer para você, mesmo com as dificuldades, você tem que se trilhar, você tem que correr atrás, você tem que uhum. ir atrás desse seu sonho, do seu propósito de vida, né? E isso eu falo que é importante, Mila, até para a recuperação pós-AVC, né? Para você conseguir falar o que você queria falar e que você não tem facilidade, para você conseguir andar, para você conseguir se movimentar, né? Então, eu acho que é claro que falar aqui é fácil, né, gente? Mas eu acho que a gente tem que definir como seres humanos assim o nosso propósito de vida, né? O que que a gente quer pra gente e correr atrás da felicidade. Não é porque você tem uma alteração física, cognitiva, mental que você não possa encontrar alguém, que você não possa ser útil, você não possa fazer o seu trabalho de forma mais adaptada possível, né? Então eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso e aí não se contente em um relacionamento abusivo. Não é isso que a gente quer, não é isso que ninguém quer. E se você identificou alguma das coisas que a gente falou aqui, que a Mila falou, que eu falei, e você está passando por isso agora,
né? Eu acho que é importante você repensar. Você colocar a cabeça aí no travesseiro e pensar como fazer, identificar primeiro, pedir ajuda de pessoas que estão próximas, né? Tentar a ajuda de um profissional, né? Uhum. Se mexer é importante, né, Mila, para isso, né? Se quiser conversar, eu sou boa ouvinte. Manda um Aí, ó. direct. Manda um direct pra mim e eu sou. Porque Olha se. só, a Luísa colocou uma coisa aqui que eu até pensei sobre isso antes da gente conversar. Ela escreveu assim, ó, depois do AVC a gente tenta se reencontrar com a gente no espelho, reencontrar nossa beleza. E é isso mesmo, eu vejo muita gente falando que não quer nem olhar para o espelho, né? Porque, eu não sou mais a mesma. E é isso, Luiz, eu acho que é uma questão de reencontrar mesmo, entendeu? E tem muita gente falando sobre isso nas redes sociais, procurar se informar, procurar se empoderar, né? Procurar se aceitar, né? Porque isso é importante, né? Então, esse reencontro, ele precisa ser, né, planejado, precisa ser pensado, precisa ser aguado ali todos os dias para que a gente possa realmente viver melhor, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, Mila, eu vou ver alguns comentários aqui que o pessoal fez. Quem tiver alguma pergunta para fazer para a gente, pode fazer também agora que a gente vai respondendo aí as perguntas. Mila, se você quiser falar alguma coisa, pode ir falando que aí eu vou vendo aqui. Ó, vamos lá, a Solange, mas a vida não volta mais, não tem que recomeçar tudo de novo. Nunca desistir, sempre lutar. Eu acho que é uma outra vida agora, né, Solange? É uma ressignificação mesmo, né? Né, Mila, você não acha que é isso? É um É, ponto diferente de partida, né? E tentar se reencontrar, né? E lutar, isso aí. A Mila é linda, é sim, a Mila é guerreira, também acho. obrigada! Ó, Ó, aqui, um pode falar. doutor que dizendo assim, a autoestima é todo dia. Ai, meu Deus, eu esqueci o post. É, a frase. Mas falando do meu jeito que eu entendi. Tudo que você faz para você, cuidado, né? Autocuidado é autoestima, entendeu? É, Ai, meu Deus, esqueci. Eu acho que você se enxergar como o papel de protagonista da sua vida mesmo, Aham, né? E para isso, se você precisa ser protagonista, você precisa estar bem, você precisa se cuidar, você precisa gostar de você, do seu aham, jeito, da maneira que você é, né? A Lenê está colocando aqui que está passando provavelmente por isso e tem medo de não ser aceita. Então, isso é muito comum, né, Mila? Assim, você teve esse medo você ainda tem esse medo de não ser aceita no próximo relacionamento que você tiver? Você não, hoje está tive. solteira? Tô solteira, mas eu tive. Eu E tive. hoje você lida bem com isso? Eu já namorei, um relacionamento saudável, mas agora eu tô solteira. Mas eu já Então, tive. tá vendo, Leneide? É possível, assim. Claro que cada um tem as suas particularidades, tem sua maneira de ser. Oi? Depois do AVC, eu tive um namorado. E foi um Sim, sim. relacionamento saudável, graças a Deus. É. Então, eu acho que esse medo é comum de acontecer, né? É, Mas ele precisa ser, essa é uma barreira que precisa ser quebrada, e às vezes você precisa de uma pessoa para conversar, né? A Mila está aí à disposição, aí numa troca. Aí a Alice está colocando que ser mulher às vezes é fazer parte do grupo de risco para estresse e trauma. A gente, infelizmente, tem assim, né? Isso muito enraizado, né, na sociedade. Daí, quem não passou, né? Eu passo por situações de machismo, acho que mensalmente, e eu tô, acho que no lucro ainda, sabe? A gente passa, e eu passo em pequenas coisas, assim, né? Desde
o porteiro do seu prédio te chamar de gatinho, e você tem que escutar aquilo todos os dias, né? Que é uma forma, né, de eu preciso passar por isso, e se você encontra, você está sendo mal educada, grossa, enfim. Então, eu acho que a gente, como mulher, passa por situações de estresse e que a gente precisa lidar com isso da melhor forma possível, mas também a gente tem que se empoderar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que ter esse autoestima, a Camila falou, porque quanto mais a gente estiver forte nesse sentido, melhor a gente vai passar por todas né, esses desafios que a gente tem aí como mulher, né? A Jurema está falando que tem certeza que você vai ainda ser muito feliz. Obrigada. A Erli falou que perguntou se existem abusadores inconscientes. Deve ser porque eu falei que pode ser que a pessoa nem saiba disso. Posso ter falado uma besteira. O que você acha aí, o Mila? Existem abusadores inconscientes? Na minha humilde opinião, eu acho que não. Então eu posso ter falado uma besteira. Mas eu não estudei isso, não. Na minha humilde opinião, eu acho que não. Eu acho assim que. Eu também acho que não, né? Eu acho que talvez a pessoa não tenha consciência de tanto mal que está fazendo para outra. É uma doença, né? Mas Psicopatia é uma nesse doença. sentido que eu quis falar, entendeu? Às vezes a pessoa não tem a noção de como mal está fazendo, não tem a noção do que o comportamento dela está gerando, dela mesma até, né? E para os filhos, para quem rodeia, né? Mas não sei, ele levantou uma boa questão aí. Eu acho que talvez inconsciente não, no fundo da consciência deve, né, deve saber sim, percebe sim. Valeu, Eli, por falar. E em briga de marido e mulher, todos devem se meter, sim, né? Isso é uma coisa que hoje em dia a gente precisa mudar, né? Essa forma de pensar. Relacionamentos abusivos devem ser identificados. Isso. Depois de ABC, a gente tenta se reencontrar, que a Luísa falou. Muitas vezes parece que é o fim, é apenas o começo. Jurema. E isso foi o que me chamou a atenção na vida, como eu falei, né? Que ela fala que foi a libertação, não foi, Mila? Foi a libertação. É a minha ex-sogra, do meu primeiro namorado. Jurema Mengini. É ela? Olha, legal. Ai, ai. A Érica está dando uma palavra de apoio aqui para a Leneide. Você já é guerreira e tem certeza que vai ter uma vida muito feliz. Então, essa rede de apoio também é importante, né? Então, as redes sociais estão aí também, né, gente, para ajudar a gente a se conectar com pessoas que possam nos ajudar também, né? Então, legal, muito legal isso. A Solange está falando que tem 4 anos de AVC isquêmico, que está ótima hoje, graças a Deus. A Camila, pelo menos, é muito maior que se recuperar de um AVC para ter um parceiro. Vamos ver, persistir. Mila é linda, batalhadora. Obrigada. A Camila, de Belada, está falando. Vai falando aí. O meu aneurisma veio de um relacionamento abusivo também, caraca. Vamos lá, Mila é linda, Leneide não desista do amor, não acredito mais em amores que a Leneide colocou, e eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente não pode desistir, não sei, o que você acha aí? Você que passa por essa situação. Não, a gente tem que acreditar no amor, a gente não pode ser descrente das pessoas, porque senão, o que é a vida, entendeu? Não, eu vou ter um relacionamento saudável. É isso aí, é isso aí. A Diele está falando aqui, inconsciente não vejo, que a gente estava falando do abusador inconsciente. Inconsciente não vejo, até porque hoje temos acesso diverso de informações, mas existe uma relação social e cultural que está muito naturalizada. Eu acho que é exatamente isso que eu quis dizer, né? A gente tem, sim, esse enraizamento assim, social e cultural de que
a mulher é objeto do homem, o homem tem que mandar na mulher, o homem é quem comanda e quem manda numa casa, e hoje a gente vê que as coisas não são tão por esse caminho, né? Então, hoje a gente vê até situações muito diferentes, assim, muitas mulheres sendo aí, né, o esteio familiar, né? Hum? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Obrigada aí pelo comentário. Bom, pessoal, todo mundo agradecendo, falando que a live está legal. A gente está falando aqui, gente, como duas pessoas que nós não somos estudiosas É, nessa área, tá? É só para ficar bem não, claro. A Mila está contando da experiência dela para poder, de certa forma, ajudar e mexer com alguém que está passando por isso. A gente teve aqui comentários de pessoas falando isso, né? E isso já é, né, ótimo para a gente, só da gente estar aí fazendo alguém refletir, pensar um pouco mais sobre essa situação, a gente já fica satisfeita, né, Mila? é. E eu vendo quanto que isso mexe. Eu tive até uma experiência durante essa semana de alguém que falou assim: Ludmila, você nunca teve AVC, você não sabe como é que é e nunca vai saber, não desejo um AVC para você, mas não adianta você querer saber o que a gente passa. E realmente eu não sei o que vocês passam, eu nunca vou saber, espero nunca saber, não desejo AVC para ninguém, né? Não é uma coisa boa, mas tem quase 20 anos que eu estudo e que eu lido com as pessoas, e a cada ano e a cada dia que passa, eu me surpreendo com as diversas situações que essas pessoas passam, e aí a gente está falando de um universo imenso de pessoas, pessoas de culturas diferentes, de trabalhos diferentes, de gêneros diferentes, e que a cada vivência dessas pessoas que eu convivo, eu vou cada vez aprendendo um pouco mais. É claro que eu não sei o que é ter, mas e esses depoimentos aqui tá trazendo e conseguir fazer essa ponte Uhum. entre vocês, para mim, é muito importante, porque às vezes, muitas das vezes, não é pouca não, muitas pessoas que tiveram AVC não têm essa informação, É. não entendem exatamente o que está acontecendo e acham que não, é assim, eu não vou mais olhar no espelho, eu não consigo me ver, e eu sou feia, eu tô gorda, eu tô não sei o quê, ninguém vai me querer. E essa questão emocional, gente, influencia muito na qualidade de vida. É um pilar da qualidade de vida que a gente tem de qualquer um. Não é só quem teve o AVC. Então, assim, eu faço questão de estar aqui com vocês toda semana para me tornar ponte de informação, né? Seja uma informação, um relato, igual a Mila está colocando aqui, que possa impactar vocês, que possa fazer vocês se identificarem, seja uma informação técnica, né? Como fisioterapeuta, ou enfim, com um médico aqui, com alguém da área técnica. E eu acho que é importante, né, vocês, né, escutarem a Mila falando, assim, ver essa força dela e ver o quanto que foi difícil. Eu acredito que tenha sido muito difícil, né, Mila? Muito, muito A mesmo. gente vê a Mila toda bonitona aqui no É, vídeo, né? E falando, se rindo, fosse a mas minha família, olha, fácil não é, né, gente? Não tem nenhum tipo de relacionamento abusivo que seja fácil, é muito difícil, né? Não tem nenhum AVC que tenha sido fácil, né? É muito difícil. Mas o que a gente tem de propósito aqui é trazer para vocês essa experiência. E olha, foi difícil para mim, né? Ela deve ter sofrido muito. Até hoje deve juntar aí as peças dentro dela para conseguir trabalhar isso dentro dela. Mas ela tá aí, ela tá querendo ser é, feliz, ela tá querendo viver, ela tá querendo, né? Tá se permitindo isso. Eu acho que uhum, isso que é importante, né? é mesmo. As marcas de vida, né, elas são como uma bagagem, mas às vezes pesadas demais, né? Mas a gente não pode deixar que os traumas nos paralisem, entendeu? Porque a gente tem que viver, entendeu? E se a gente ficar com medo de se relacionar com um novo namorado, né? É, cara,
a gente tem que ser feliz, né? E a gente tem que buscar isso, né? A gente tem que viver, a gente tem que se relacionar, a gente não sabe como é que vai ser, né? Qualquer tipo de relacionamento que a gente entra, a Hum, gente não tem ali, né, uma bola de cristal para saber, né? A gente tem que viver, é exatamente isso. Mas viver nos fortalecendo, sendo felizes, né? Então, acho que isso é importante e isso é possível mesmo depois de uma AVC. Não é fácil, não estou falando que é fácil, né? E não estou falando que é fácil, assim, por causa dos traumas que o AVC pode trazer para você. Eu sei que isso acontece, né? Dessa identificação, né? Do físico, né? Da capacidade de poder estar andando, de preocupar com o que o outro está achando que ela tem. Né? Tem muita é, gente que fala isso para mim. Eu não saio na rua porque as pessoas ficam me olhando, porque, sei lá, eu manco, porque meu braço está dobrado e as pessoas ficam me olhando. Então, ser protagonista e criar força e querer, né, se ressignificar é independente de tudo isso, né? Então, é você se aceitar e é você querer ser feliz, independente de tudo isso. E assim, é claro que você tem que buscar o seu melhor, né? A gente tem que sempre buscar o nosso melhor. Nem sempre a gente vai conseguir o nosso melhor em qualquer situação, né? Mas a gente tem que ir em busca dele, né? A gente tem que trabalhar por isso, né? Viver por isso. É... bom, o pessoal está parabenizando, falando que a sua família esteve muito presente na sua recuperação. Isso é importantíssimo também, né, Mila? é muito importante. Minha mãe, os meus irmãos, nossa, É isso aí. E aí tá pedindo para a gente falar da importância da terapia. Se puder, fale da importância da terapia, Mila. Aí a Paulinha, eu acho que é sua prima. Beijos, Paulinha, prima. olha, é. Beijos, prima. É muito importante, porque ali o terapeuta tem o conhecimento de fazer perguntas, não responder. E aí a gente responde, ou não responde, né? Porque várias vezes eu não respondia e ia para casa pensando, né? Nossa, eu acho muito importante, sim, terapia. Eu acho que a gente tem que, infelizmente, ainda existe uma ideia de que, infelizmente, esse é um conceito muito ultrapassado, mas que infelizmente ainda existe na cabeça de muitas pessoas. Quem faz terapia, que não tem serviço para fazer, ou que acha que é louco, enfim. Coisas que parecem que já ficaram lá atrás, mas que ainda não ficaram. Quem dera se tivesse ficado, né? E aí a gente tem que pensar a importância que esses profissionais têm, exatamente isso que a Mila falou e que a Eliana está falando aí. Minha psicóloga me faz refletir. E é É, isso, né? O que a gente, claro que a gente não é psicólogo, mas o que a gente está fazendo aqui é trazendo um tema para vocês refletirem também. E aí, quando você vai para um acompanhamento aí de um profissional, ela consegue fazer isso dentro do seu problema, do que você está passando. Né? Então, acho que isso é fundamental para você se entender, para você se aceitar, para você virar esse protagonista, talvez que você ainda acha que não pode virar da sua vida, para você ter o seu propósito, né? Muitas das vezes, a maior parte das pessoas deixa muito a vida levar, né? Vão deixar a vida acontecer, deixa a vida levar e vamos indo. E não tem sonho estipulado, não tem propósito de vida estipulado, não, né? Nem sabe o que traz felicidade. E às vezes não sabe nem responder quem que é, quem que essa pessoa é. Muitas das vezes que eu pergunto, quem é você? E a pessoa fala a profissão ou fala o nome, mas não fala exatamente quem ela é, para que ela está aqui nesse mundo, para que ela veio ao mundo, qual que é o propósito de vida dela. uhum, E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? O que a gente está fazendo nesse planeta, né? é, O que a gente está fazendo como ser humano, né? Isso é importante, né? Independente se você teve um AVC, se você teve qualquer tipo de doença, né? uhum. Então, acho que isso faz a gente ter uma vida mais, né? Vamos dizer assim, mais efetiva, né? Ser mais feliz.
A Gabriela tá falando que teve um AVC hemorrágico, ela é agrônoma, fiquei com uma sequela no braço, na perna, estou me recuperando, nunca desisti, não é fácil. Graças à minha família que me apoiou, me dá forças pra caramba. Qualquer pessoa que saia do padrão de normalidade é alvo de olhares, infelizmente. Precisamos ainda quebrar muitos modelos ideais que parecem ser universal e único quando somos diversos. Perfeito, perfeito, é Perfeito. isso mesmo. E assim, se a gente não se aceitar dentro de um modelo diferente, é aí que, né, o outro não vai aceitar. E eu já vi muito isso, sabia? Quando a pessoa passa a se aceitar, o outro olha com um olhar mais É, aceitável para ela. Isso deve ter acontecido com você, né? Pois super. é. A última coisa que as pessoas devem pensar sobre você é sobre o AVC, né? Porque, assim, você tem uma aparência e uma fala tão assertiva, você está sempre sorrindo. Claro que eu não convivo com você o dia inteiro e você deve ter seus momentos também de tristeza, como qualquer ser humano. Mas o que você quer passar é isso, pelo menos, né? Que eu percebo. A Eliane tá falando que tá trabalhando a minha aceitação dela ainda. É um trabalho, né? Não é de É de uma hora todo para outra. dia, é de todo dia. Às vezes eu acordo, quero fechar a cortina, dormir o dia inteiro, aí eu falo, cara, não. Aí eu oro, medito, falei, não, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim, entendeu? Exatamente. Aí eu levanto, tomo um banho e vou pra E luta. vamos. E o universo vai fluindo a favor, né? É, É bem por aí mesmo. Eu também sou dessa teoria. Porque a gente sempre, né, tem um dia ou outro que só quer ficar sem fazer nada. Às vezes a gente pode se permitir isso, às vezes não. Então, eu acho que tem que pensar ainda nesse sentido. Bom, gente, eu acho que eu nem sei quantas horas são, mas eu acho que a gente já deu aqui 1 hora. Foi um imenso prazer conversar com você. Se você tiver mais alguma coisa para falar, para colocar aqui, fique à vontade. Mas olha, foi ótimo. Espero que a gente possa conversar e trocar aí a respeito de mais coisas aí mais para frente. Vai ser sempre muito bem-vinda. tá bom. Muita gratidão por você me convidar. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Mas, e se alguém estiver passando por, pode me procurar no direct, que eu sou boa ouvinte, entendeu? Se você está passando por isso, não tem, não vai separar amanhã, e tem que desabafar, entendeu? E eu sou boa ouvinte, e aí me manda um direct, que quando eu tiver um tempinho, eu respondo, né? Obrigada, gente. Eu que Obrigada, agradeço. galera. Muito obrigada para todo mundo que participou aí. Todo mundo que participou, foi ótimo, foi muito legal. E a gente conta aí com vocês aí nos próximos encontros. E Mila, grande prazer, gratidão, grande beijo. 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 Fica com Deus, fique bem. Tchau, gente, fique bem. Tchau, Ó, pra pensa no que a você gente falou aí, tá? Um beijo para também. todos. Beijo, Carela.